Vejo pessoas sendo restauradas também através da minha vida. Então, isso foi o efeito Walter Serafim, posso colocar assim. Meu nome é Wagner, sou motorista rodoviário, sou de São Gonçalo. Eu conheci há 5 anos atrás. Logo assim que ele abriu a igreja aqui perto de casa, meu filho insistiu muito em conhecer a igreja. Fui para ele parar de insistir, eu fui. E nesse dia o pastor ainda não estava, nesse culto que eu fui o pastor não estava, no terceiro culto eu conheci o pastor Walter. E eu estava buscando algo, né? Eu tenho o meu chamado para pastor já desde novo, mas eu nunca acreditei nesse chamado, eu nunca confiei nesse chamado, eu nunca achei que eu fosse capaz de cumprir esse chamado. Quando o pastor me viu pela primeira vez, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: Deus, sem me conhecer, sem saber, Deus tem um chamado na sua vida e mandou eu te preparar para esse chamado. Ali começou a nossa caminhada junto, a nossa amizade, ali começou a nossa história. Já participei do seminário ajudando, né? Ele está ali trabalhando, dando um seminário para outras pessoas e eu ali ajudando, a gente acaba sendo tratado também. Antes de participar do seminário, eu tinha medo de falar com outras pessoas na rua, até amigos. Pudesse evitar esse contato, abraçar então nem pensar. E até o meu chamado eu nunca acreditei que eu fosse ser capaz de ser pastor, de cuidar de vida, de cuidar de pessoas, de estar à frente de uma igreja, de estar pregando, trazendo palavra, mensagem. Eu não sei, eu ria disso, eu achava isso engraçado. As pessoas estavam loucas, que Deus está enganado. Quando eu conheci o pastor, quando ele colocou a mão lá no meu ombro e disse que eu tinha um chamado que Deus pediu para ele preparar, logo depois veio a minha separação. Eu falei, tá vendo? Não é, né? O chamado não é verdade, porque como é que agora eu vou ser pastor com a família toda destruída, casamento destruído e tal? E aí ele entra, conversa, ali tratou, pastor, o chamado é seu, Deus tem algo na sua vida tremendo e vamos seguir em frente, vamos caminhar, a gente vai estar junto e tal. E os tratamentos, assim, foram cruciais, sabe? As palestras, as ministrações, esse medo acabou. Hoje eu falo com as pessoas, hoje eu brinco, hoje eu abraço, até porque o pastor precisa ser assim, né? Tem essa necessidade de abraçar, de estar junto, de estar perto, de estar falando, e hoje eu faço isso com facilidade. Hoje eu pego um microfone e subo no altar com facilidade. Eu saí um dia, eu estava na rua, estava arrumado para ir para a igreja, estava na rua e passei na frente do reflexo de um carro, do vidro de um carro, e aí eu estava ali sozinho, né? E aí eu olhei assim pro meu reflexo e falei assim, cara, eu estou gostando do homem que você se tornou, sabe? Eu estou gostando da pessoa que você se tornou. Não só pela parte externa, mas, sabe, pelo homem forte, pelo pai que cuida, que trata, que segurou a onda, que está à frente de igreja, que segura a onda, que vejo pessoas sendo restauradas também através da minha vida. Então, isso foi o efeito Walter Serafim, posso colocar assim. A unção de Deus sobre a vida dele para cuidar de pessoas, e o conhecimento dele, a busca dele pelo conhecimento, faz esse efeito aí na vida das pessoas, na nossa vida. O que ele montou de estudo, né, principalmente para pastores, é fácil de entender, muito fácil de aprender, e assim, é esclarecedor. E a verdade que ele passa isso, sabe? O que ele passa no seminário, o que ele passa nas aulas do seminário, é algo que ele vive também, entendeu? Então, assim, para os pastores, com certeza indicaria, porque é algo assim tremendo. Eu vejo pastores que fizeram seminários teológicos aí em faculdades e acrescentam algumas matérias que a gente praticamente não usa, e acaba até confundindo a cabeça desses pastores. A gente tem a sociologia, a arqueologia e tem outras matérias. Ele fez uma adaptação nesse seminário que tira essa confusão, traz um esclarecimento assim, que eu não vi em outro lugar, entendeu? Uma direção muito boa. Uma coisa interessante que ele fala, que eu gosto muito, né, quando começa o seminário,
Ele fala que o bom pastor, ele não precisa ser um bom pregador da palavra, ele precisa ser um bom cuidador de pessoas. Eu falei, eu já gostei dessa parte, porque a maior preocupação é em pregar, né, em levar a mensagem, porque tira, né, um peso, esse peso sai. Aliás, ele tem esse dom de tirar peso, né, das costas da gente. Então, esse peso já sai, porque, na verdade, realmente, o pastor, se você for ver o significado da palavra, você tem que cuidar de pessoas, não ser um bom pregador, mas ser um bom cuidador de pessoas, né? Conduzir, um bom condutor de pessoas. Então, o seminário é isso. Me deu uma visão diferente de tudo aquilo que eu vinha aprendendo. Eu sou batista de raiz, então eu sempre tive muito estudo, mas o seminário que ele traz para a gente dá uma dimensão, a maneira dele dar aula também, né? A maneira dele dar aula traz um esclarecimento muito bom. Ele deixa a gente bem à vontade, acrescenta muito na nossa vida pastoral, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? Eu estava uma vez participando de uma ministração com ele e ele começou a ministrar sobre bagagens que nós vamos pegando ao longo do caminho, né, da nossa vida. E ele estava ministrando, fazendo as pessoas trazer à memória esses momentos em que passou por uma situação e trouxe uma bagagem, a falta de perdão, várias situações que você vai colocando bagagem, isso faz você diminuir, né, o seu ritmo, faz você se sentir cansado, isso tudo é emocional. Enquanto ele estava dando a palestra, eu estou ali ajudando, estou no apoio, mas a minha cabeça está ligada no que ele está falando. Tá indo lá atrás buscar o que ele está pedindo para ir buscar, minha mente está trabalhando também. E naquele momento eu me via numa estrada, até aquele ponto da estrada eu consegui chegar me arrastando por causa da quantidade de peso. E aí quando ele continua a palestra, continua a ministrar, ele vai falando agora, tem necessidade de você estar com isso, tem necessidade de você estar com aquilo, tem necessidade de você estar carregando, isso já ficou lá atrás. Isso foi só um momento para te preparar para o que tem pela frente e agora não tem mais necessidade de carregar. Ele falou, agora continua caminhando e vai deixando essas bagagens, essas mochilas, ou como você montou elas, vai deixando aí, vai largando na beira da estrada. E eu me via assim, sabe, nitidamente andando nessa estrada e deixando uma aqui, deixando outra ali, deixando outra ali, deixando outra ali. Aquilo, no final, rapaz, eu já tinha esquecido que eu estava ali para ajudar as pessoas, eu estava numa alegria que você não tem noção. Então, assim, é algo tremendo, é algo, quando você permite, você não tem noção do que vai acontecer. Você tem que viver, cada pessoa, cada problema, cada sentimento, cada situação, a pessoa tem que se permitir viver isso, entendeu? Tem que ir para dentro, buscar e permitir viver, porque é muito bom, a sensação, assim, são muito boas.